Amém. Vamos então dar abertura ao culto da Igreja Batista aqui da nação. Quero agradecer a presença de todos e, como disse Jesus para a mulher samaritana, a hora é que temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então nós temos apenas um espectador aqui, e esse espectador é Deus. Ele que está recebendo de nós todo louvor e toda adoração. Quero agradecer a sua presença também por essa transmissão ao vivo. À vontade de estar na casa de Deus, na casa do Pai. E não deixe, tá, de curtir, espalhar esse vídeo para os seus amigos. E também deixar o seu pedido de oração para que possamos orar por você também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te engrandecemos o teu nome, meu Deus, porque estamos aqui, Pai, pelo único motivo de te adorar e bendizer o teu santo nome. Cuida, Deus, das nossas vidas, nos proteja, recebe, Deus, o nosso louvor, nos oriente, e aqui estamos, ó Deus, para falar da tua palavra também. Por isso, ó Deus, prepara, capacita, dê condições, ó Deus, para que o teu Santo Espírito fale através de nós hoje. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecer a presença do pastor Sérgio, tá? Daqui a pouco, quem sabe, pessoal, tem mais gente chegando. Agradecer a presença do Ismael, da mãe, do meu pai e do Tuta. Obrigado, Tuta, é um prazer conhecê-lo. Você não está aparecendo ali no vídeo, mas daqui a pouco eu vou dar uma girada aí, na hora que você estiver falando, para que todos possam conhecer. O Tuta, ele é... Tuta, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você canta, todas as músicas que você canta são de sua autoria? Não Sim. todas, né? A maioria. O Tuta tem vários CDs lançados e um dos que eu tenho escutado muito é o da Montanha. Eu tenho esse, eu tenho o original. Tenho da Montanha e eu não escutei os outros ainda, mas quero ouvir. E são músicas muito lindas, são músicas muito profundas, são músicas que falam da nossa região. São músicas que falam aqui dos pescadores, do governador Celso Ramos. São músicas que falam de Pedro, falam do amor de Deus, do amor de Jesus para a sua vida. Então, fica com a gente aí, que hoje o Tuta vai cantar e vai falar um pouco também do amor de Deus que vai passar para o coração de vocês. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 2. Quero agradecer também ao pastor Paraíso, que está nos assistindo da Índia. Seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe sua vida. Essa transmissão vai para a Índia também, sabia, Tuta? Glória a Deus. Efésios 2, de 8 a 10. Vamos fazer complementar esse texto, lendo os versículos também de 1 a 3, depois vamos pular do 8 a 10, tá? Efésios 2, de 1 a 3, e depois nós vamos fazer um salto das palavras de Paulo para o verso 8, 9 e o 10. Diz assim: também ele vos deu vida, a vós que estáveis mortos em transgressões e pecados, no qual andastes outrora conforme o curso deste mundo, e segundo a vontade do príncipe das potestades do ar, deste espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais anteriormente todos nós, em um tempo, vivíamos neste estilo de vida, em nossas paixões carnais, cumprindo a vontade da carne e dos pensamentos maliciosos da nossa mente, e éramos por natureza filhos da ira, igualmente como os demais. Mas, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É um bonito texto, né? É um texto maravilhoso que Deus, que Paulo nos deixa aqui, de sua experiência.
com Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Glória a Deus. Vamos cantar? A palavra de Deus diz que o nosso Deus habita no meio dos louvores. Tamanha a importância do louvor a Deus. E todos nós que vamos para o céu, já estamos contratados, já estamos cadastrados no grande coral. Né? Então preparem o tenor, preparem o baixo, preparem o barítono, preparem o soprano, preparem o contralto e preparem a voz que você ainda nem sabe que vai cantar lá. Porque lá vai ser o coral dos corais. Amém? Então vamos ensaiando, né? Não sei daqui a pouco. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou com Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, e regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, porque tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, seja o que for, sou feliz com Jesus. Aleluia. Se paz a mais doce me queres gozar, se dor a mais forte sofrer,
algo que Deus colocou no seu coração e depois nós vamos intercalar com ele. Tá? Mas ali vai vamos sair. Pode ser? Você quer falar ali ou quer falar ali? Vontade, tá? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Deixa eu ficar aí antes. Eu quero ler com vocês Coríntios, capítulo 15, do versículo 45 a 48. Nós vimos aí nas últimas semanas falando sobre o plano de salvação. E de uma maneira bem sucinta, vamos só concluir esse nosso entendimento, né, dessa graciosa bênção que nos alcançou, a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Amém. Então, a partir do versículo 45, capítulo 15 de 1 Coríntios, diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nós vimos que Jesus ele foi o segundo Adão, que veio para
mostrar para a humanidade que o plano de Deus para nós ele foi perfeito e não distorcido nos erros de Adão. E é interessante que no início do ministério de Jesus, a Bíblia nos fala em Lucas, no capítulo 3, no versículo 21, já no batismo, que no momento em que Jesus é batizado, o Espírito Santo repousa sobre ele e ouve-se uma voz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E é engraçado que já logo em seguida, todos os evangelhos eles mostram que em seguida Jesus ele já foi conduzido ao deserto e ele foi tentado por Satanás. E a primeira tentação que Jesus ele enfrentou foi exatamente o questionamento do inimigo sobre a sua identidade no Pai. Porque a primeira tentação que Jesus se depara é que ele está faminto depois de 40 dias de jejum no deserto, e Satanás lhe diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então, aqui em 1 Coríntios que nós lemos, diz que assim traremos também a imagem do celestial. O termo imagem nós podemos identificar como identidade de Cristo, a identidade celestial. Então era essa identidade que Cristo trouxe quando esteve na terra, mostrando ao homem que era possível sim nós buscarmos, nós não vamos ser perfeitos, nós não vamos ser como Cristo, exatamente como Ele foi, mas nós temos como nos espelhar nele para nos chegar de fé em fé, né, até a eternidade, chegarmos à plenitude de Deus. Então naquele momento que Jesus é tentado, é exatamente essa identidade que Satanás ele está colocando à prova. Então, hoje, após o batismo, o Espírito Santo disse: olha, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Já logo em seguida, na tentação do deserto, Satanás tenta distorcer na mente de Cristo essa identidade que ele tem com o Pai. E ele disse: olha, se ele botou uma dúvida no coração, ele quis colocar uma dúvida no coração de Jesus, assim como ele colocou uma dúvida em Adão e Eva, dizendo: olha, será mesmo que você comendo desse fruto, você não será como Deus? Então ele estava propondo também para Cristo uma independência do Pai, que gerasse no coração dele uma prepotência e uma independência, né, para que ele também pudesse corromper Cristo. Só que não, Cristo ele venceu, mostrando ao homem que é possível sim vencer as tentações desse mundo, e é possível sim nós termos uma identidade transformada. Então, a partir do momento que Cristo morreu na cruz, a Bíblia fala que nós fomos transformados em uma nova criatura. Até o livro de Efésios, nós vemos agora no início, diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. E Cristo na sua ressurreição, ele nos ressuscitou com ele. Então, o velho Adão ficou, o novo Adão veio, então uma nova vida foi proposta para nós. E o que Satanás, às vezes, também nos nossos dias, fazendo agora uma analogia para os nossos dias, que muitas vezes nós somos confrontados a nossa identidade em Cristo Jesus. Às vezes nós nos deparamos com situações no dia a dia que até mesmo nós ficamos incrédulos. Mas espera aí, eu não sou filho de Deus, então por que isso me acontece? Mas eu não sou filho de Deus, então por que aqui não há uma solução para isso? Cabe a nós apenas reconhecer e crer que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque nós somos sim filho dele. E não é uma mentira do inimigo, não é algo falado por pessoas, até mesmo às vezes usada pelo inimigo para nos desmotivar e nos fazer descrer na palavra de Deus, que vai ser a verdade em nós. A verdade é aquilo que a palavra diz sobre nós. Ela diz que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Amém? Então, que durante esses dias, nessa semana, nós possamos guardar isso no nosso coração. Que o inimigo não venha realmente a nos enganar com palavras mentirosas. Eu deixo essa palavra e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus maiores. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário Monte. Sim, na cruz sempre me glorio. E enfim, vou descansar. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário Monte. Sim, na cruz, sempre
vontades, nós oramos para que a pátria, para que o nosso Brasil reconheça Jesus como seu Salvador. Minha pátria para Cristo é a nossa oração. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apressado a formoso, é por ti o meu amor. Presidente, ore pelo nosso Congresso, pelos nossos ministros, para que eles entendam as verdades da palavra de Deus e façam aquilo como Deus assim deseja para todo o povo brasileiro. Nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, Amém. É pelo Teu grande amor que nós estamos aqui nesta noite, prestando um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos nesta noite, de louvar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de glorificarmos o Teu nome. Porque um dia nós fomos alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E um dia, Senhor, Tu colocaste no nosso coração a fé para crermos em Jesus como nosso Salvador. E por isso nós estamos aqui nesta noite hoje. Nesse instante, Senhor, quando cantamos esse hino, minha pátria para Cristo. Ó meu Deus, que realmente a nossa nação coloque-se cada vez mais nas Tuas mãos e que o Senhor venha abençoar toda a nossa nação. Começando, Senhor, por aqueles homens que estão lá no Congresso, no Senado, na Presidência da República, todos aqueles, Senhor, que estão imbuídos de autoridade sobre a nossa nação. Que o Senhor venha abençoar cada um deles. Amém. Que o Senhor venha falar aos seus corações. Que eles possam fazer o melhor para a nossa nação. Que não haja, Senhor, ideologia, mas que Jesus Cristo seja o ideal de cada um deles. Amém. Para mostrar o quanto é importante a nação brasileira. Sim. Abençoa o trabalho aqui nesta noite. Abençoa aquele que está dirigindo a mensagem que já ouvimos, nós te agradecemos. E te pedimos por aquele que ainda vão falar em Teu nome. Dá-nos, Senhor, sabedoria para entender a Tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por este culto desta noite. Te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero trazer para vocês hoje uma parte da palavra de Deus a respeito do plano de salvação. Um momento em que Jesus várias vezes falou sobre a vontade, sobre para que Ele veio fazer na terra. Ele falou sobre o plano de salvação para a mulher samaritana. Ele falou sobre o plano de salvação na casa de Zaqueu. Ele falou sobre o plano de salvação contando em suas parábolas como da ovelha perdida, da moeda perdida, da dracma perdida, né? E também sobre o filho pródigo que nós falamos no domingo passado. Jesus várias vezes falou com Nicodemos, né, a respeito do que ele veio fazer. Eu quero trazer para vocês aqui
Mais uma vez, Jesus trazendo a sua palavra, trazendo o plano de salvação 5 dias antes de morrer. Era o 5º dia antes da Páscoa. E Jesus traz mais uma vez o plano de salvação para quem estava perto dele, para aquela multidão. Mas vamos entender rapidamente, no nosso contexto, o que acontecia naquele momento. Vamos entender um pouco dos personagens que fazem parte desse texto, até que Jesus fala sobre esse plano. Jesus, em João 11, ele ressuscita um grande amigo dele, que é Lázaro. E certa feita, depois de Lázaro ressuscitado, Lázaro se tornara um motivo de grande exultação para Deus, porque um homem havia ressuscitado. E Jesus, naquela ressurreição de Lázaro, ele disse: Pai, eu estou aqui porque eu sei que me ouves e para que eles creiam que tu me enviaste. E Lázaro ressuscitou. Então Lázaro foi uma atração daquela época e muitos começaram a crer em Jesus e seguir a Jesus. Então, 6 dias antes de morrer, Jesus estava jantando com a família de Lázaro. Lázaro estava à mesa e foi aquele momento em que Maria quebrou um perfume muito precioso aos pés de Jesus, secou com seus cabelos, né? E ali Jesus começava a falar sobre a sua morte, que ela estava ungindo ele para a sua morte. Mas para onde Jesus iria depois ali em Betânia, que era na casa de Lázaro? Jesus estava subindo para Jerusalém. Jesus estava subindo para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa da época dos romanos era bem diferente da festa da Páscoa da época do tabernáculo. Da festa da Páscoa da época de Davi, da época de Salomão, da época dos reis de Judá. Era a festa da época de Ezequias. Era muito diferente. Eles estavam fazendo a Páscoa sob o domínio romano. Não estavam comemorando a Páscoa sobre o seu próprio domínio, sobre o seu reinado, sobre o reinado de Judá, ou o reinado de Israel. Eles estavam comemorando uma Páscoa sob o domínio romano. E muitas pessoas vinham para adorar a Deus na Páscoa. E muitas pessoas vinham de lugares diferentes. A pessoa que carregou a cruz de Jesus era da África. Simão Sirineu. Nesse momento que Jesus subia, foi justamente o momento que, levados pelo êxtase de Jesus ter curado, de Jesus ter ressuscitado Lázaro, uma multidão já esperava Jesus em Jerusalém, com palmas, né, aquelas folhas de palmas, e ali Jesus subiu no jumentinho, montou um jumentinho e entrou triunfante em Jerusalém, declarado rei naquele momento em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, nesse momento, logo depois, no dia seguinte, em que jantou com Lázaro e sua família. E ali ele é aclamado rei, conforme diz a Escritura. E os fariseus cada vez mais irritados com ele. E Jesus sentia, naquele momento, uma grande agonia. Quando Jesus chegou, então, ali em Jerusalém, alguns gregos quiseram vê-lo. E chamaram a Filipe. Filipe foi falar com André e ambos foram falar com Jesus, e que alguns gregos que vinham adorar na Páscoa queriam falar com Jesus também. E Jesus ali começa a falar para Filipe, começa a falar para André, começa a falar para aqueles gregos o quanto a alma dele está turbada, quanto a alma dele está preocupada, está agitada, porque em 5 dias ele vai morrer. E ele está agitado porque em 5 dias ele vai morrer por uma coisa que ele não fez. Porque ele vai morrer por uma culpa que era sua, que era minha. Era uma culpa que você tinha que carregar, que você tinha que padecer, que você tinha que sofrer por ela, mas Jesus estava carregando. Era muito pecado nas costas de Jesus. Era muita coisa para redimir, era o mundo inteiro para salvar. E ali Jesus estava com o seu coração acelerado. E já não era só, pastor, quando Jesus foi no horto, ali no Getsemane, pingar suor de sangue, ele já estava 5 dias nesse sofrimento. Turbado o seu coração. E ele começa a dizer sobre sua morte. E ele fala: mas eu vou dizer para o meu pai que não é esta hora. E de repente troveja. As pessoas acham que é um anjo
que Deus fala com ele que vai ser glorificado. Deus ali o conforta naquele momento. Então ele começa a falar sobre a sua morte, de como haveria de morrer, pedindo para eles que aproveitassem enquanto a luz estava com eles. Mas pastor, não é, muita gente não creu. E teve gente que creu. Mas eles eram autoridades. E por causa dos fariseus, por causa da autoridade da época, eles não manifestaram a sua fé em Cristo. E aí entra o plano de salvação. Quando Jesus é atribulado, quando Jesus com o coração apertado, quando Jesus de uma forma de querer extravasar, ele clama, ele grita, explicando mais uma vez o plano de salvação. E ele fala assim, em João 12, a partir do verso 44. Clamar quer dizer gritar, é falar em voz alta. É quase que um desabafo, tá? Isso aqui de Jesus é quase um desabafo, porque de tanto que ele ama você, ele gritou para te explicar de novo o plano de salvação e disse assim: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas naquele que me enviou. A primeira coisa que você precisa fazer é crer em Jesus. A primeira coisa que você precisa entender é que Jesus morreu para te salvar dos seus pecados, para que você não tenha a morte eterna. Então Jesus clama nesse momento que aquele que crê em mim, mas não somente em mim, também crê naquele que me enviou. E quem vê a mim também vê aquele que me enviou. Você que crê em Jesus, você também crê em Deus. Quando você crê em Jesus, Jesus entra no seu coração, ali Deus também faz morada com você. E ele fala que é a luz, que eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus explicando de que ali naquele momento a luz estava com eles e hoje essa luz pode habitar no seu coração também. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as obedecer, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Isso tem uma importância muito grande, porque nós temos a oportunidade, neste momento, enquanto a graça está sobre nós, de podermos exercitar nossa fé em Deus, de podermos obedecer, porque Jesus não está para julgar, Jesus agora está para salvar. Porém, aquele que me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. As próprias palavras que tenho pregado, essa o julgará no juízo final. Então, há aquelas pessoas que rejeitam, aquelas pessoas que não querem, aquelas pessoas que dizem que não precisam de Jesus. Estas pessoas sim, que não querem, essas pessoas que rejeitam, essas pessoas que deixam de lado essa palavra, aquelas que não querem crer em Jesus, elas serão sim julgadas pela própria palavra dele. Então hoje, Jesus tem essa oportunidade para você, porque ele veio para salvar e não para julgar. Porque ele não fala dele mesmo, mas fala do Pai que me enviou. Esse me deu um mandamento a respeito daquilo que hei de dizer e aquilo que hei de falar. E o mais importante, por que Jesus quer salvar você? Jesus quer salvar você justamente pelo versículo 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Por isso, aquilo que falo exatamente como o Pai me ordenou. Jesus quer te dar a vida eterna, mas para isso você precisa crer, você precisa aceitá-lo, você precisa pedir que ele entre no seu coração e que faça morada e que habite o Espírito Santo na sua vida. Eu convido você hoje a fazer isso. Deixa seu comentário no Face para que a gente possa orar por você. Se você tomou essa decisão, não deixe de nos avisar para que a gente possa orar, conversar e assim glorificar a Deus por mais uma vida que vai para o céu. Amém? Amém. Amém? Vamos então cantar mais o Já Refúgio, a Glória Eterna, porque essa é a vida. É a vida. Para quem não conhece essa música aqui, ó, para quem quer entender um pouco de escatologia, viu, pastor? Ó, é só ler esse texto, viu?
Esse texto aqui fala toda a parte do Apocalipse. Aham. Quer tocar junto? Não, só aí. Deixa aí. A usadinha de mão é. Então, só se você ler esse texto todo aqui, já refúgio a glória eterna, o carinho que chama os crentes, esse que em glória é refulgente, e por fim entronizado, isso aí é uma sinopse, é um resumo da volta de Jesus à terra, tá? Da sua segunda vinda. Então, se você quer ter uma palhinha do que vai acontecer, está nesse texto. Vamos lá, tudo. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo servirão a sua lei. Os sinais da sua vinda paz se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu amor, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Esculpindo dos gentios, sobre as nuvens descerá. E as nações, os reis da terra, com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Assim, e por fim entronizado, as nações a te julgar. Todos grandes e pequenos, os juízes vão declarar. E os inimigos triunfantes empurram de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Bom, tudo. Só vou virar a câmera. Tem uma folhinha aí com vocês, de uma música. Essa música eu já fiz há muitos anos atrás e ela foi gravada no CD Caminhada. E é uma homenagem que eu fiz na época para a armação. Na época nós éramos missionários aqui e então é um jeito de falar do amor de Deus, do meu amor por esse lugar também. E eu gostaria que vocês aprendessem então essa música, tá?
sua rede vai lançar, sua rede vai lançar. Amém. Essa noite eu gostaria de compartilhar algo com vocês sobre o Salmo 23. É um salmo muito conhecido, muito lido, decorado, geralmente em filmes, quando tem alguma cena de velório ou de enterro, é o salmo mais lido. As pessoas gostam de pensar que Deus é o Senhor delas. Essa música que eu vou cantar, ela fala um pouco desse salmo. Então, antes de meditarmos no salmo, eu gostaria de cantá-la. O nome da música é Bom Pastor. Salmo 23. Salmo 23. Esse salmo foi escrito por Davi, o rei Davi, e esse salmo ele nos faz pensar
na importância de ter Deus como nosso pastor. Não é uma coisa qualquer. Não é um fato religioso, não é um fato somente para que a gente possa ter uma reflexão positiva na vida, uma palavra de encorajamento. Mas é algo que pode ser muito real na nossa vida. Então o salmista começa assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nós não vivemos numa região onde as pessoas têm ovelhas, né? Tem algumas por aí, lá em Areias tem um pouquinho, né? Ali no Jordão você acha alguma coisa, mas não é uma região própria para a criação de ovelhas. Então, às vezes, nós não somos tão familiarizados assim. Nós sabemos porque nós assistimos algum documentário, lemos a respeito, mas o fato é que as ovelhas, depois de um certo tempo, sendo pastoreadas por determinado pastor ou determinados pastores, elas se tornam íntimas daquela pessoa. Elas se tornam pessoas, animais chegados àquela pessoa. Então, quando o salmista fala, o Senhor é meu pastor, nos dá a ideia de intimidade. Sabe, quando eu falo que o Senhor é meu pastor, e eu falo isso de coração, não somente para recitar um versículo bíblico, mas algo que realmente é verdadeiro na minha vida, é algo que é resultado de uma intimidade que eu tenho com Deus. O Senhor é o meu pastor, é aquele que cuida de mim, é aquele que me pastoreia, é aquele que me conduz. Sabe, Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou com vários objetivos, mas um deles era de relacionar-se com o homem. Podem ver lá no livro de Gênesis que Deus, ele vinha se relacionar com Adão, com Eva. Deus tinha um relacionamento de intimidade com eles, até que esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado que entrou no coração do homem. Mas Deus, então, Ele tinha esse desejo, e ainda tem, de ter um relacionamento íntimo, não um relacionamento de distante. Deus está lá em cima e nós aqui embaixo. Deus é um Deus bravo, carrancudo, nervoso, irado, não aceita a gente. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco, um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor, um relacionamento de carinho, um relacionamento de troca de carinho, de troca de momentos agradáveis entre nós e Ele. Então, quando o salmista fala, o Senhor é meu pastor, ele está falando da intimidade que ele tem com este pastor. Daí ele continua: porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso ele fala de suprimento, né? Nós sabemos que nós temos necessidades. Nós temos necessidades espirituais, necessidades físicas, necessidades materiais, necessidades emocionais. Nós vivemos dias que cada vez aumenta mais a violência na terra, cada vez aumenta mais a ansiedade, a depressão das pessoas. Antigamente nós ouvíamos falar de uma pessoa em depressão, mas era raro ouvir isso. Hoje em dia é a coisa mais comum você ouvir que uma pessoa está em depressão, quando não é dentro da nossa própria casa. Isso se tornou algo costumeiro. Por quê? Porque as pessoas estão famintas, as pessoas estão necessitadas, as pessoas estão procurando algo que lhes satisfaça, que venha suprir as suas necessidades, não somente as físicas, as materiais. Nós corremos muitas vezes atrás de boa situação financeira, de conforto, tudo mais, mas o que mais
torna uma pessoa deprimida, ansiosa, é a falta do suprimento emocional, a falta do suprimento espiritual. E o bom pastor, ele supre esta necessidade. E quando o salmista diz nada me faltará, ele está querendo dizer que tudo em relação à nossa vida que nós realmente precisamos, que nós realmente necessitamos no nosso dia a dia para vivermos vidas dignas, para vivermos vidas de alegria, de paz, de tranquilidade, este pastor, ele suprirá. Nada me faltará. As pessoas vão atrás de religião, as pessoas vão atrás de dinheiro, as pessoas vão atrás de fama, de sucesso, mas quem supre é o bom pastor. Quando eu venho até Jesus, o meu bom pastor, ele me supre. Por isso eu posso dizer, nada me faltará. Daí o salmista continua: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui nós vemos o cuidado do bom pastor. O pastor tem cuidado de nos proporcionar vidas tranquilas, vidas longe dos riscos, dos perigos. Nós sabemos que os pastos nem sempre são próprios, e o pastor ele conduz o seu rebanho para pastos verdejantes, para lugares calmos, lugares tranquilos, lugares onde não há perigo. Ele naquela época, na região ali da Palestina, eles procuravam se afastar das montanhas, dos penhascos, se afastar das cavernas, onde normalmente tem animais selvagens, perigosos, famintos, querendo devorar as suas ovelhas. Então aqui nós vemos o cuidado de tratar bem. Às vezes nós pensamos em Deus como alguém que está sempre irado. Existem igrejas que fazem questão de mostrar isso. Deus está irado com o homem, Deus está irado com o mundo. É lógico que Deus está triste com a situação que o mundo está, mas Deus ama o homem, Deus ama o pecador. Se Ele não amasse, Ele não teria enviado seu Filho para ser o nosso Salvador, para nos proporcionar pela graça a salvação e a vida eterna. Deus, Ele quer e Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quantas vezes nós estamos cansados? Quantas vezes nós estamos desanimados, desencorajados? Tem hora que, vamos ser sinceros, dá vontade de largar tudo, né? Chutar tudo. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós temos muitas e muitas fraquezas. Isso é um fato. E não adianta a gente lutar contra isso, porque é um fato. É algo que realmente acontece conosco. Por isso nós somos de carne e osso, nós estamos sujeitos a fraquejar, a entristecer, a se magoar, a se ofender e a querer muitas vezes largar tudo. E esse bom pastor, ele tem cuidado, ele nos faz repousar, ele nos faz descansar. Vem cá, meu filho. Né? Nós que somos pais, né? nós sabemos como um abraço, um colo acalma o nosso filho, né? Quantas vezes nós também, quando crianças, fomos acalentados pela nossa mãe, pela nossa avó, pelo nosso pai, nós fomos acalentados. E Deus, Ele como bom pastor, Ele tem cuidado de nós. E Ele quer nos acalentar, quer nos acariciar, quer nos deixar tranquilos, em repouso, descansando. Depois Ele continua: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. O cuidado de Deus nos leva ao descanso de Deus. Ele poderia largar, o mau pastor, ele larga as ovelhas e fala: ó, se vira aí, ó, divirtam-se aí, fazem o que vocês quiserem. Mas o bom pastor não, ele quer levar as ovelhas para lugares seguros, lugares onde eles poderão, as suas ovelhas poderão ter um verdadeiro descanso, um verdadeiro momento de paz na sua vida. Agora, o maior descanso que o homem está procurando não está no cansaço físico. Cansaço físico, né, uma boa noite de sono, um bom banho no inverno ou frio no verão, nos deixa mais, né,
renovados. Mas o maior cansaço é o cansaço da alma. É o cansaço de pessoas que não sabem por que estão aqui, não sabem por que as coisas são como são, não sabem por que há tanta injustiça, tanta violência, tanta corrupção, tanta mentira, tanta falsidade, tanta gente que nos engana, e nós mesmos, quantas vezes nós acabamos enganando os outros, fazendo a maldade. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza humana, pecaminosa. Isso tudo nos deixa cansados, nos deixa tristes. Às vezes eu olho para o espelho e falo: cara, o que você fez? Por que você é assim? Nós temos que reconhecer que nós, perante Deus, nós não somos absolutamente nada. Nós somos falhos e imperfeitos. Quanto mais nós nos esforçamos, mais nós vemos que nós somos falhos. Nós tentamos muitas vezes passar que somos fortes para os outros, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa natureza, e Deus conhece o cansaço da nossa alma, e Ele quer nos levar para as águas de descanso. Depois ele continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui nós vemos a direção de Deus. Sabe, gente, o mundo é injusto demais. Isaías falava que tinha 2 pesos e 2 medidas, balanças enganosas. E é isso que nós vemos no dia a dia na nossa vida. Muitas vezes eu trato o meu amigo de um jeito e aquele que não é meu amigo eu trato de outro. Eu sou muito mais duro com uma pessoa que eu não conheço do que com uma pessoa que eu conheço. Muitas vezes para o meu filho, ele é criança, a gente tem que entender. Mas para o filho dos outros a gente desce a rir. Nós somos injustos muitas vezes. Nós não conseguimos fazer a verdadeira justiça. Aqui no município, por exemplo, um município pequeno, onde existe muita briga de política, nós encontramos muita injustiça. Por quê? Porque pode até estar certo, mas não é do meu partido. Pode estar até errado, mas é do meu partido. Eu tenho que defender. E muitas vezes nós reclamamos da injustiça dos políticos, reclamamos da injustiça dos baixos salários que os empresários nos oferecem, mas nós, nas pequenas coisas, em coisas menores, também somos injustos. Nós não clamamos pela justiça. Nós vemos uma pessoa sendo prejudicada, sendo perseguida, e nós nos calamos. Não é meu filho, o pai dele que cuide dele. Sabe? E muitas vezes nós vemos a falta de justiça na terra. E nós lemos aqui então que ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se tem uma coisa que Deus quer que nós, seus filhos, sejamos, é que sejamos justos, que lutemos pela justiça. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus deseja que nós sejamos pessoas justas, e por isso Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Depois continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aqui nos fala de termos confiança no pastor, mesmo nas provações. É fácil dizer amém quando tudo está bem, né? Tem uma musiquinha antiga que me passou pela cabeça agora. Como que é? Quando tudo está bem, meu irmão diz amém, amém. Quando tudo vai mal, meu irmão chora então. Bem ou mal, mal ou bem, é tudo para o nosso bem. Só que na prática nós ficamos bravos, e às vezes bravos com Deus, indignados com Deus, quando as provações surgem, quando as lutas, quando as enfermidades, quando as coisas não andam como nós gostaríamos que andassem, né? Nós temos que passar por provações. Neste mundo nós passamos provações diárias. Às vezes nós estamos, puxa vida, estou estranhando, hoje não veio nenhuma bomba, nenhuma ducha gelada para cima de mim.
Tem dia, tem semana, tem mês que todo dia tem alguma coisa. As provações, elas estão porque nós estamos num mundo caído, num mundo corrompido pelo pecado, pela injustiça. Então nós não temos como viver aqui como se estivéssemos no céu. O céu, nós não teremos provações, tribulações, mas aqui nós temos. Né? Aqui na nossa terra, na nossa cidade, no lugar onde nós vivemos, trabalhamos, criamos nossos filhos, nós temos lutas e provações. Mas a confiança, né, do salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Sabe, irmãos, uma das coisas mais incríveis na vida cristã é saber que Deus está conosco. Jesus, quando ele estava prestes a ir para o seu Pai, ele disse: vou, mas eu enviarei outro Consolador. E este outro Consolador é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi enviado por Deus para não somente estar por perto, mas para habitar dentro de nós e estar sempre conosco. Jesus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é um discurso de político, não é discurso de um empresário, é algo que é verdadeiro, algo que corresponde à nossa realidade. O nosso Deus está conosco. Como general, como Senhor dos Exércitos, Ele nos envia para uma guerra, mas Ele vai junto. Ele não fica sentado no seu gabinete. Como um pai, Ele nos manda para o trabalho, para a escola, mas Ele vai junto. Como um amigo, Ele está conosco onde quer que esteja, seja no esporte, seja no lazer, seja numa viagem, seja no trabalho, seja no momento difícil que eu estou enfrentando, Ele está ali comigo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a certeza e a confiança de que Deus está, e porque Deus está tudo bem. Na prática não é assim que nós reagimos. Muitas vezes ficamos desesperados, muitas vezes choramos, apavorados, amedrontados, ficamos doentes, ficamos deprimidos, ficamos ansiosos, ficamos irados, porque muitas vezes nós nos esquecemos que o pastor, o bom pastor, está conosco. Mas continua. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são instrumentos do pastor para disciplina, para correção e para proteção. Quando a gente fala de disciplina, sempre vem a ideia de castigo. Mas não é disso que a disciplina fala. A disciplina trata de um cuidado especial do pai com o seu filho. Em Hebreus capítulo 13, nós lemos que Deus disciplina a quem Ele ama. A disciplina não é só para correção, a disciplina é para educar, é para ensinar. Né? Quando nós temos uma disciplina com os nossos filhos, não significa que nós vamos estar batendo neles, prejudicando eles. Não, nós vamos estar conduzindo-os num bom caminho, ensinando-os a ser bem educados, ensinando-os a ser bons cidadãos, ensinando-os a serem bons filhos, bons amigos, bons irmãos. Pessoas que quando crescerem não vão dar trabalho na sociedade, porque foram bem educadas, foram bem disciplinadas. Então, o cajado e a vara servem para a disciplina, para a correção, para a condução e também para a proteção. Né? Com aquele gancho, o pastor puxava muitas vezes a ovelha do perigo, livrava-o de quando estava perto de um penhasco ou perto de um animal. Nós temos que entender que o bom pastor é aquele que está sempre nos tratando como seus próprios filhos.
Estamos chegando no fim e depois ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu tinha uma certa dificuldade de entender esse versículo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Era comum naquela época as pessoas fazerem banquetes pela vitória, celebrar a vitória. E muitas vezes os inimigos, os adversários, as pessoas que não eram tão chegadas assim, estivessem presentes, ou estivessem pelo menos assistindo a nossa vitória. E quando nós lemos aqui, nós vemos: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Os meus adversários irão ver a minha vitória, irão ver que eu não venci através da corrupção, da injustiça, da violência, da maldade. Eu venci porque o meu pastor me deu a vitória. Ele me protegeu quando eu precisei, ele cuidou de mim e ele me amparou nos momentos mais difíceis da minha vida. Muitas vezes nós estamos passando por aflições, muitas vezes pessoas estão querendo puxar o nosso tapete, querendo nos derrubar, mas lembrem-se de uma coisa: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos um Deus que cuida de nós. Daí ele continua: o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Sabe, aqui fala de plenitude, aqui fala de abundância. Sabe, gente, quando Jesus, lá em João capítulo 10, ele disse assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E ele estava dizendo que ele é o bom pastor. Mas depois o que ele conclui? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância. Por que então nós nos satisfazemos com uma vidinha medíocre? Mesmo como cristãos, às vezes nós abrimos mão da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Nós sabemos que Ele está, mas nós não deixamos que Ele encha as nossas vidas, que Ele tome o controle das nossas vidas, que Ele seja o verdadeiro Deus presente, vibrante e atuante na nossa vida. Uma das principais marcas de um crente cheio do Espírito é a alegria. É uma pessoa sempre alegre, sempre animada, embora haja problemas, embora haja lutas, e às vezes tem mais do que quaisquer outras pessoas, mesmo assim permanece feliz, porque eu sei em quem tenho crido, como Paulo falou. Nós temos que ter em mente isso. Deus nos promete vida e vida em abundância. Ele quer nos libertar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos dar vidas dignas, Ele quer nos dar vidas respeitáveis, Ele quer nos curar de nossas fraquezas, de nossas enfermidades, de nossas loucuras. Ele promete vida e vida em abundância. Por isso que Davi escreveu: o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade nos faz pensar também na graça de Deus. Existem duas palavras que são muito importantes na Bíblia: graça e misericórdia. Vocês sabem qual é a diferença de um e de outro? Graça significa algo que eu recebo sem merecer. Daí vem o termo de graça, né? Eu recebi algo de graça, não tive que pagar nada. Então, a palavra graça significa Deus me dá algo que eu não mereço. Misericórdia significa, embora seja o oposto disso, elas se completam. Por quê? Porque na misericórdia de Deus, Ele não me dá o que eu mereço, que é o castigo eterno. A Bíblia fala que, por causa dos nossos delitos e pecados, nós não merecemos a vida eterna. Não é algo que eu vou fazer. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Então eu ganho a salvação
Não porque eu mereço. Ah, eu sou bonzinho, eu vou na igreja todo dia, eu uso as roupas que eles falam para eu usar, e blá, 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 não. A salvação vem porque Deus me deu de graça. Pelo seu amor, pela sua bondade, Ele mandou seu Filho para me dar de graça, e eu a recebo pela fé. Agora, a misericórdia, Ele não me dá o castigo eterno que eu mereço, e Ele me perdoa. Por isso que sempre que eu pedir perdão a Deus arrependido, que eu confessar os meus pecados, confessar o pecado significa dar nome ao pecado, né? Significa chamar o pecado pelo devido nome. Senhor, eu menti. Senhor, eu fiz uma coisa muito errada, eu fui violento, eu perdi a calma, enfim. É chegar para Deus arrependido e falar, Senhor, me perdoa. E na sua misericórdia, Ele me perdoa. Por isso as suas misericórdias duram para sempre. E é pela sua misericórdia que nós temos a nova chance de viver, de recomeçar, de começar tudo de novo, a tentar fazer a coisa melhor dessa vez. Deus sempre nos oferece novas oportunidades pela sua graça e pela sua misericórdia. E para terminar, ele diz assim: e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E ele fala da eternidade como bom pastor. Jesus disse: vou preparar-vos lugar para que onde estiver eu, estejais vós também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, eu vos receberei para ter vocês comigo por toda a eternidade. Que nós tenhamos em mente isso. Deus preparou a eternidade para estarmos para sempre com Ele. Basta nós nos arrependermos dos nossos pecados. Basta nós crermos na mensagem do Evangelho, na salvação pela graça por meio de Jesus Cristo. E nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos ovelhas do bom pastor. E nós podemos ter a certeza, a convicção, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, de que para sempre estaremos com Ele. Amém? Que nós possamos refletir nessas palavras, que nesta semana que está começando, nós possamos lembrar: o Senhor é o meu pastor. Amém. E como Deus é nosso pastor, Ele tem coisas muito boas para nós. Grandes experiências, grandes vitórias, mesmo nos momentos difíceis Ele vai estar ali. Não vamos ceder para a nossa ansiedade, não vamos ceder para a nossa falta de fé, não vamos ceder para o mundo ruim que nos rodeia, mas vamos lembrar que o Senhor é o nosso bom pastor. Amém? Amém. Seja o nome do Senhor. Eu fico feliz, irmãos, porque ele vem falando muito conosco, né, principalmente acerca da salvação, acerca da vida eterna. E na verdade eu também vejo assim que a igreja ela se acostumou a ouvir falar em vida eterna, em salvação, mas verdadeiramente sabe muito pouco acerca disso, ou cumpre muito pouco esse budismo. Se esse salmo que não leu foi a primeira palavra que eu ministrei na minha vida, no ano de 98. A primeira palavra que me veio foi para ministrar, convidado por então pastor Hilário, primeira igreja batista. Me convidou, eu era recém-convertido. Eu não entendia muita coisa da palavra, mas eu entendi de uma maneira fervorosa esse salmo. Eu entendi o que é Deus, o que Ele é na minha vida, o que eu tenho que fazer Ele ser na minha vida. E aí ministrei muito acerca disso, de que o Senhor era meu pastor, de que nada me faltaria,
Agora, quando eu entendi se nada me faltaria, foi como o irmão disse, na verdade é assim, era não ficar preocupado com aquilo que viesse sobre a minha vida, porque nada ia me faltar para me sair daquela situação em que eu poderia me encontrar. Quando eu entendi de a gente estar no vale da sombra da morte, ou seja, estar numa situação onde foge totalmente do nosso controle, totalmente daquilo que nós possamos fazer, nós temos o Senhor ao nosso lado. Também entendi que onde eu iria, Deus estaria comigo. E isso me deixou, às vezes, naquele momento, naquele dia, um pouco preocupado. Um pouco preocupado. E muito atento. Porque eu sabia que eu não poderia falhar. Eu sabia que eu não poderia andar por terrenos perigosos, cravosos. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu não poderia falar algo que não fosse devagar do Senhor, porque Ele estaria ali comigo. Então eu teria essa felicidade de estar com o Senhor, com a gente realmente. E a gente viver essa vida entendendo que Deus é o nosso socorro bem presente, como diz a palavra, que Ele está conosco todos os dias, que Ele veio para que nós pudéssemos viver realmente com alegria todos os nossos dias no seu átrio, ou seja, na sua presença. Isso tudo eu entendi naquele 21 anos atrás. Graças a Deus me fez chegar até aqui. Graças a Deus nunca tive esse pensamento. De um dia me desviar do Senhor, embora, como o irmão disse, que muitos dias deu vontade de chutar o pau da barraca. Porque Cristo, quando Ele veio para as nossas vidas como bom pastor, como aquele que nos guia, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que tira nós de qualquer situação com a gente perde com dor, mas a gente não consegue, é o mesmo Deus que disse que viria para nos levar como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, nós temos que fazer a diferença nesse mundo tão conturbado aí fora. E esse final de semana eu fui levar minha esposa no sábado em Joinville, lá que teve a exposição de flores, ela gosta muito de orquídeas, exposição de orquídeas, então eu fui levar ela. E Deus falou comigo numa situação inusitada. Falou grandemente comigo e abriu os meus olhos, mesmo como pastor, abriu os meus olhos para muitas coisas. Porque nós saímos para fora para almoçar e depois retornamos. Só que quando nós retornamos por um caminho onde a maioria das pessoas, ou pelo menos enquanto Deus me mostrava, todos estavam andando numa direção. Ou seja, na direção da saída. Mas nós estávamos andando na direção para o interior. Então passava muita gente por lá, assim, nós andando, não que nós estivéssemos num local errado. Ali era o local para se passar. Mas naquele momento as pessoas estavam vindo e nós estávamos indo. E Deus falou comigo, ó, esse é o cristão, o verdadeiro cristão. Anda na contramão do mundo. Anda na contramão. E isso falou grandemente comigo. E como igreja, a gente tem que ser isso todos os dias da nossa vida. Andar na contramão do mundo realmente. Fazer, porque quando você anda na contramão do mundo, você é percebido pelo mundo. Agora, quando você se espalha, anda com o mundo, você não é percebido. Cristo, ele andou como? Ele andou na contramão do mundo. Ele não andou no meio dos bonzinhos, ele andou no meio dos convertidos somente. Ele andou no meio dos pecadores. Ele foi criticado por várias pessoas, só que ele andava e não se contaminava. A diferença de muitas das vezes na nossa vida é que a gente faz isso. A gente anda e às vezes se contamina, não consegue se livrar daquela situação, ou seja, dos prazeres do mundo. Porque eu estava vendo o pastor Cláudio Duarte falando com os guitarras, quando eu descansava um pouquinho, boto uma pregação para ouvir, e estava ouvindo ele falar de nós sermos essa diferença. De nós sermos essas pessoas que são chamadas para estar com o mundo, reconhecer que somos do mundo, reconhecer que somos de Cristo, aliás, que estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele. Andar na contramão dele. De nós nos parecermos como, a maioria nos parecemos como a imagem e semelhança de Deus, somos feitos disso.
imagem e semelhança de Deus. Então temos que na nossa vida refletir o que essa imagem reflete. É como você se olhar num espelho e você está vendo que o que está refletindo a imagem do espelho? A sua imagem, o seu rosto. Então, se nós somos imagem de Cristo, nós temos que nos parecer com Ele. E aí se torna coisa difícil de se parecer com Cristo. Aí você pode dizer, mas Cristo era Deus. Não. Ele se fez 100% homem. Ele trabalhou, viveu no nosso meio, aprendeu as coisas que tinha que aprender. Então ele conseguia se livrar desse mal. Por quê? Porque ele tinha um papel a cumprir, foi determinado, teve uma história para ele cumprir aqui na terra, e ele cumpriu esse papel a rigor, realmente, com todas as suas leis. E nós temos que ter esse papel na nossa vida. A ministração que eu tinha hoje, irmão, eu disse, Deus, nós estamos falando em salvação, precisamos realmente ministrar acerca da salvação. Eu tinha uma ministração muito assim, parecida com o que foi falado aqui, só que totalmente voltada para aquelas pessoas que estão na igreja, mas não entendem o que é ser igreja. Eu vou dizer para o Ismael aqui agora, tem pessoas que às vezes precisam do referencial de um prédio com uma placa Igreja Batista para congregar ali porque crê que aquilo é uma igreja. E aquilo é um local onde a igreja se reúne. Porque enquanto não houver igreja aqui dentro, não vai haver plano, não vai haver salvação para nós. Enquanto nós não sermos essa igreja de Deus, enquanto nós não lidarmos com as coisas de Deus de uma forma responsável, de uma forma que nos traga a certeza de que realmente Ele é o nosso pastor. De que realmente Ele veio nos trazer a salvação. Eu me lembro disso, mas eu trago hoje isso para a gente aqui, refletir sobre isso, porque quando eu era do mundo, para mim eu considerava Cristo um Pelé, um Tiradentes, um cara que veio para o mundo, se tornou um mártir. O cara que escreveu um livro legal aí, morreu em Pagal, não é assim. Hoje, graças a Deus, sendo cristão, eu entendo o que Cristo veio fazer. E nós, como somos participantes dessa história de Cristo, desse plano salvífico dele, que nós somos o fruto disso, a gente tem que levar isso, somos chamados para levar isso adiante. E como é que nós vamos levar isso adiante se nós não temos isso dentro de nós? Enquanto eu achar que é uma obrigação minha, ou eu vou à igreja simplesmente para agradar o pastor, porque hoje eu vim, vou agradar o pastor, hoje eu vou agradar o pastor, hoje eu vou lá. Então isso para mim não é cristandade. Isso para mim não é viver em Cristo. Viver em Cristo, irmão, é sair com gozo no coração, de se ir para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a mensagem que eu ia trazer é assim, ó, fica até meio sem graça a gente ministrar para pessoas que estão bem com Cristo. Bem com Cristo realmente. Aí tu procura uma palavra assim, de exaltação dessas como foram ditas aqui, mas quem tem que ter a convicção da salvação somos nós. Somos nós. Eu já disse, eu posso sair lá de Balneário Camboriú todos os dias da semana e vim para cá. Eu não trago a salvação. Eu trago aqui a palavra de Cristo que vai nos levar a encontrar essa salvação. A fazer as pessoas entenderem quem é Cristo. Eu vou no centro de recuperação onde eu costumo fazer o meu trabalho. Eu já disse, eu não vou aqui, não vim aqui tirar ninguém das drogas, não vim. Não é a minha função. É a função do Espírito Santo. Eu vim aqui ministrar que existe um Deus preocupado, que existe um Deus que tem uma história escrita em teu nome, que tu precisas da razão para que Ele escreva essa história, para que Ele continue essa história. Ele sim vai te livrar dos problemas. Então a gente tem que ter essa convicção de que realmente nós temos essa salvação. A salvação tem que ser algo que mova o nosso coração, que mexa conosco. Salvação não pode ser simplesmente uma palavra, salvação. E simplesmente salvar, eu posso estar simplesmente tirando um animal de um valo, ele está se afogando talvez, uma vala, e botar ele para a terra, salvando a vida dele.
Eu posso simplesmente evitar que, de repente, vá alguém atravessar a rua aí, eu segurar essa pessoa, tirar ela de ser atropelada, eu estou salvando a vida dessa pessoa. Mas quando a salvação é mencionada como algo espiritual na nossa vida, é algo que depende somente de nós. Não posso ter ajuda de alguém para mim ser salvo. Eu tenho que ter percepção de quem é Cristo na minha vida, para assim ser salvo realmente, para assim receber essa tão preciosa salvação. E o texto, que eu vou até ler um texto que eu esqueci, que eu trouxe, que é muito parecido com o que o Mael falou. Tem muita coisa a ver, assim. Mas eu vou ler já, que eu não vou me demorar também, já para nós encerrar, que está no livro de 2 Pedro, no versículo 3 em diante, que diz assim, ó: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vende só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa salvação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é um texto que nos ensina como a gente tem que se manter e se portar para ter essa entrada no reino de Deus. Não basta ser salvo, nós temos que aprimorar essa salvação, temos que fazer com que essa salvação seja trazida ao nosso conhecimento, à nossa prática de vida, todos os dias, confirmando isso. Sou salvo em Cristo Jesus realmente, e viver uma vida condizente com aquilo que temos, com aquilo que somos. Na verdade, não basta ir à igreja. Basta dentro da igreja tem o trigo e tem o joio. Dentro da igreja tem. Dentro da igreja, eu já disse assim, às vezes você está sentado e está um demônio sentado do teu lado. Uma pessoa que não tem nada a ver com Cristo. Uma pessoa que talvez veio ali simplesmente para fazer com que aquele culto não tenha ou não frutifique aquilo que tem que frutificar na vida daquele que está perto. Mas eu estudei muitas vezes, eu estudei um tempo atrás, Seitas de Heresias. Um livro muito legal. E uma vez eu estava na entrada da igreja, na porta da igreja, recebendo as pessoas junto com as pessoas que recebiam, e disse: olha, esse é um mormon. Ele entrou. Porque eles têm até um cumprimento com eles que transmite, eles faziam uso disso. É lógico que o cristão não é uma verdade, mas eles cumprimentam a gente, e se um dia tu passar por um mormon, tu vai ver que isso é uma verdade. Eles se cumprimentam pressionando esse dedo aqui. Eles se cumprimentam pressionando esse dedo aqui. Aqui como é? Vai ficar assim, ó. Eles vão pressionar aqui, porque eles estão dizendo com esse gesto que eles estão transmitindo para ti aquilo que eles acreditam, aquilo que eles creem. É lógico, por verdadeiro cristão, irmão, isso não pega. Por verdadeiro cristão, isso não pega.
Mas para aquele que é mais fraco e não tem o Senhor no seu conhecimento, é muito. É como tu vê, eu vejo lá no estaleiro, de onde eu saí, hoje ainda vi, essa manhã, fomos andar de bicicleta e minha esposa, eu passei de manhã, tá lá, tem toda a vida uma macumba numa esquina ali. E eu vejo pessoas passarem, fazendo o sinal da cima do pai daquele ali. Pessoas talvez não tenham entendido, para mim, mal nenhum. Para mim. Mas para as pessoas que creem, que não têm Jesus, que não têm percepção de quem é Cristo, isso tem um grande peso. Então a gente não pode deixar que as pessoas ditem aquilo que nós temos que ser, ou aquilo que somos. Mas quem dita que nós somos nós mesmos. São aquilo que nós praticamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós fizemos, isso nós cremos. Então, para que a gente tenha, como disse, eu não quero me alugar, mas eu agradeço a Deus. Estava dizendo para o Tuta, dele, como ele é bem-vindo aqui conosco, estar hoje cantando com a gente aqui, com o Mael que trouxe a palavra, porque o Eduardo estava dizendo assim, ó, tu vai trazer tua palavra também. Óbvio, tu é o pastor da igreja, não sei disso. E não me entristece, não. Muito pelo contrário. Ó, pastor, se eu vou ficar sentadinho ali, ó, tem 10 aqui, os 10 vou pregar. Amém. Louvado seja Deus por isso. Isso só me traz alegrias. Alegrias. Porque se todo mundo tiver o gozo de falar da palavra de Deus, de evangelizar como eu tenho, meu irmão, a jornada para o céu vai ser mais curta. Porque eu não sou um bom pregador, não sou pregador de púlpito, não sou, já disse isso aqui, não sou pessoa de estar em igreja no púlpito pregando, já fui. Hoje trabalho com mendigos de rua e drogados. Pessoas que necessitam mesmo. Por quê? Porque é a minha função, é o meu chamado. Um dia no passado eu desejei muito estar ali e precisei que Deus abrisse meus olhos para mim ver que evangelismo não se trata somente de pregar em cima do púlpito, mas se trata de ser a imagem de Cristo fora do púlpito. Porque eu creio piamente, os irmãos me perdoem, podem até discordar, eu creio piamente que o anticristo vai sair do púlpito. Eu creio que o anticristo não vai entrar pela porta da igreja, ele vai sair da igreja, ele já está na igreja. Ah, então pastor, não, estou dizendo que vai ser um grande líder. Um grande líder espiritual que vai enganar, se possível fosse, enganaria até os escolhidos que nos abalavam. Vai ser uma pessoa que tem muito conhecimento de Deus. Tem até um versículo que muitos teólogos dizem que o versículo chave para isso é aquele que diz assim, ó, é ele que faz a ferida, ele mesmo sarará. Ele vai usar isso, tem até estudo que diz isso. Que ele vai se entrar numa situação de saúde muito grave e ele mesmo vai se curar. Creio nisso. Se eu creio nisso, para mim não me interessa. Da forma que ele vem agora, eu tenho que me preparar para identificar esse anticristo. E para ser, vamos supor, para que ele corra daquele que tem Cristo. Para que ele não engane mesmo. Então que a gente tenha esse pensamento, primeiramente. De que o Senhor é nosso pastor. De que realmente Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. De que nós fomos chamados para um propósito. E esse propósito é a vida eterna, é a pregação do Evangelho. E a Bíblia fala de que o único objetivo da Bíblia é levar o homem ao conhecimento da vida eterna. O único propósito da vida é mostrar o plano de salvação de Deus. Mas aqui fala de todos os nossos inimigos. Todos os nossos inimigos. E um grande inimigo nosso somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Cara, nós temos preguiça de ir no culto. Nós temos preguiça de orar. Se eu estou errado, pode corrigir. Nós temos preguiça de orar. Nós temos preguiça de evangelizar. Nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Às vezes tu está numa igreja assim, aqui que está começando, alguns de nós são mais responsáveis. Precisamos vir. Por quê? Porque nós estamos em ascensão, vocês estão olhando-nos. Aonde comover a nossa aula, 400 membros. Aí eu vejo gente que ministra
que não se deve faltar o culto, porque faltar culto é pecado, porque não se deve fazer isso e assim, o culto tem que ser as primícias nossas para Deus, e que o culto tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Aí dá um jogo do Flamengo ali no Camboriú, em Itajaí falta. Quer dizer, para ele prega isso no domingo e na quarta-feira vai no jogo do... Aí que Cristo é esse, cara? Que crer em Cristo é esse? É trocado. Você pode falar disso, né? Ah, eu não vim num culto porque era o aniversário de um amigo meu. Cara, o aniversário de um amigo teu logo no domingo à noite. Todos os dias, logo no domingo à noite. Meu irmão, eu te digo, eu não tenho, vamos supor, não estou dizendo que você não possa faltar culto. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo. Mas se tu tiver gosto no teu coração, tu não precisa dar desculpa. Tu não precisa, não, mas a gente tem que ter esse prazer. Alegria como servo, vamos à casa do Senhor. A sempre diz assim, ó, que o culto verdadeiro do cristão começa quando ele sai da casa dele. Quando ele sai da casa dele, o desejo de ir na casa do Senhor. O desejo de louvar a Deus. Porque eu não vou ter um encontro com o Eduardo lá. Aí eu vou no shopping, vou no barzinho. Não vou na igreja. Igreja não é shopping. Igreja é um local para a gente ir encontrar-se com Deus. E eu digo assim, irmão, eu não vou nem na igreja, eu não vou na igreja para buscar vitória nenhuma. Eu vou a Deus para agradecer a Deus pela vitória já conquistada. E a única vitória que eu conquistei até hoje, que me dá um valor que mexe com a minha vida, é a salvação. É a salvação. É ter conhecido Jesus. O cara que há 20 e tantos anos atrás aí dizia-se e tinha prazer em dizer isso, que eu era ateu, prazer em dizer isso, que eu não acreditava em Deus, prazer em dizer isso. Mas a ignorância era tanta, que eu tinha o São Jorge na cabeceira da cabeça, da cama. Um Deus para mim no momento. Fazia dele um Deus para mim. Porque todo homem, todo ser sabe da existência de um Deus. Agora, conhecê-lo é diferente. Ter ele como Salvador é totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo. Eu vi um filme essa tarde passada aí, que Deus não está morto. Mas todo mundo já viu esse filme, né? E ali morre aquele cara que diz que no último momento ele foi salvo porque ele, como é que eu posso dizer, renovou seus votos com Deus. Falou de olha, creu realmente, porque ele já tinha sido cristão antes. Quer dizer, na verdade, cristão ele não tinha sido. Cristão ele foi naquele momento ali da morte. Naquele momento ele que entrou. Aí ele foi cristão. Então muitas vezes ele está dentro da igreja e não é cristão ainda. Quando eu abro os cultos na igreja e eu quero a Deus, peço a Deus isso em minhas orações, que a igreja chegue a esse patamar, a essa visão. Nós toca uma música que diz assim, como a gente deve ver o culto? Como a igreja deveria proceder? Deixa eu tentar me lembrar. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Num só amor e num só espírito. Quando o homem entender isso, num só amor, e esse amor não é o meu, não é o teu, é o amor de Cristo, e o amor de Cristo é totalmente diferente do nosso. O amor de Cristo é sentir amor por aqueles que nos rejeitam. Porque se eu sentir amor por os da minha família, é normal. Isso é uma coisa normal. Mas sentir amor por aqueles que nos rejeitam é diferente. E basta para nós, cristãos. Porque para o mundo isso é normal. O mundo isso nem pecado é. Basta alguém pisar no nosso calo para a gente às vezes extravasar. Se esquecer desse amor. Se esquecer de que Deus que a sua misericórdia é nos salvou. Já tinha estudado, já tinha ouvido falar sobre essa graça de misericórdia, dessa forma mesmo, e aí realmente eu entendia. Sempre associava que graça e misericórdia era a mesma coisa. Sempre. Então, um tempo atrás aí, eu ouvi esse relato de que graça e misericórdia são totalmente opostas, mas que se atraem do Deus. E que a gente possa viver realmente debaixo dessa graça. Estar debaixo dessa graça é dividir com o próximo
aquilo que nós recebemos de Deus, de salvação. A salvação. E recebemos, não porque fomos bonzinhos ou merecedores. Recebemos porque Cristo nos amou. Eu passo muito isso para minhas netas. Hoje eu digo para minha netinha assim, ó. Eu digo para ela assim, eu te amo desse tamanho assim, ó. Antes eu dizia. Aí ela queria, como ela não podia abrir o braço maior do que eu, aí ela dizia, vô, eu te amo maior que essa casa. Até que um dia eu disse para ela assim, ó, eu te amo do tamanho de Jesus. Aí ela olhou para mim, pô, né, vô, se não vale, tem 4 anos, mano. Pô, né, vô, se não vale, por quê? Porque não tem ninguém maior que Jesus. 4 anos. Eu não sei qual o entendimento que ela já tem sobre Jesus. Eu não sei. Mas ela me disse algo que mexeu comigo. A outra de 9, aliás está com 10 agora, ela disse, vô, eu tenho um desejo enorme de partir com Cristo. Ir com Cristo. Eu fiquei meio assim, que ela dizia muito isso. Eu disse, filha, tu entendes o que tu estás dizendo? Ela disse, claro. Se for, não estou querendo morrer, não. Ela disse, mas eu estou querendo, ansiando muito, quero muito que Cristo volte. Ela disse assim, mas tu sabes que se Cristo voltar, vai acabar todo esse mundo aqui, toda essa história que a gente está aqui. E ela confirma para mim logo dizendo assim, mas nós vamos com uma história muito legal. Porque olha bem, porque a nossa história continua. Cara, é tremendo. Porque a história do mundo não continua. A história do mundo para na morte. A nossa não. A nossa diz que a morte é a nossa última vitória. E aí nós partiremos com uma nova vida com Cristo. E lá realmente vai ser como disse o guarda. Não adianta tu dizer que tu não sabes cantar lá, porque tu vai saber. Deus adora um taquara rachado. Porque uma vez que um taquara rachado abre a boca para louvar a Deus, aquele que não sabe cantar e abre a boca para louvar a Deus, é porque está brotando do coração. É porque ele não está pensando economicamente. Como diz o pastor Cláudio Duarte, hoje tem muito louvor gospel que não tem nada a ver com Deus. Não o louvor, mas quem está por trás do louvor. Hoje o louvor gospel, ele não tem mais o símbolo da cruz, e sim o símbolo da cifra, para muitas pessoas. Por quê? Porque acham que a história da Bíblia, porque acham que a pregação do Evangelho é uma coisa banal, uma coisa comum, é uma coisa que começou no começo do mundo e vai acabar no final do mundo. Pessoas que não entendem o que é a salvação de Cristo nessa vida. Nós possamos realmente ter essa plenitude de Cristo em nós. Dizendo assim, irmãos, eu não consigo entender um cristão que não compartilha o Evangelho com outra pessoa. Um cristão que não tenha gozo no coração de ir na casa de Deus. A vida dele não pode ser transformada. Não dá. Não dá para viver de migalha na mesa de Deus, querido. O banquete não dá para viver de migalha. Não dá para estar no banquete de Deus debaixo da mesa. Ou esperando que alguém dê um pedaço de pão. Deus quer que nós nos assentamos à mesa com ele realmente. Participamos da ceia com ele realmente. Temos realmente abundância em Deus, como falou ali. Meu irmão, Deus para nos fazer vida e vida é abundância. E vida e abundância é essa, não quer dizer que você não vai passar por problema. Mas quer dizer que você vai passar por cima dos problemas. Você vai passar. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Livrou? Não, Daniel foi botado na cova dos leões. Agora ele livrou Daniel dos leões lá na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha de fogo. Mas Deus salvou lá dentro da fornalha de fogo. Então Deus não vai te tirar dos problemas desse mundo, mas Deus vai atuar na tua vida quando estiveres nesses problemas. Se realmente houver uma confiança nossa de quem é Deus. Isso vai nos machucar, vai doer, vai trazer um desconforto para a gente, mas vai, porque a Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que eu apodreça, ainda que eu me debilite, o homem interior se renova cada vez mais. Ou seja, nós temos que nos preocupar com esse homem interior. E para botar esse homem interior falar pelo exterior, temos que viver Cristo. Assim que nós andarmos realmente
como o Senhor quer que nós andamos, todos esses problemas vão ser, como é que eu posso dizer? Vamos ter vitórias em cima desse problema, desse problema. Eu digo que o senhor Éder me pergunta, há quantos anos o senhor é convertido? Há quantos anos o senhor é convertido? Eu me converti, eu tinha 24 anos. 24. Para 80, tu imagina, são 66 anos. 66 anos. Quanto tempo afastado do Senhor? 24 anos. 24 anos. Depois de ter nascido, parido por Cristo realmente, nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Agora, veio tempestade? Vem luta? Vem vontade de chutar o balde? Vem. Mas não é por nós que nós vamos conseguir vencer as coisas, as tribulações da nossa vida. É por Cristo. É por Cristo e por Cristo. É com Cristo, em Cristo e por Cristo que nós vamos vencer. Então, nós tenhamos hoje que ouvimos essas palavras empregadas aqui, ó, que eu acho tremendo, fico muito feliz mesmo em poder ouvir as pessoas ministrarem a palavra de Deus. Se nós tivéssemos aqui 50 pessoas e que as 50% são palavra, seria maravilhoso, porque aí a gente viria pessoas que têm intimidade com a palavra, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que sabem o que falar acerca de Deus. Amém? Mais uma vez eu queria agradecer a presença de Tuta. Tuta, foi muito bom te conhecer mesmo, cara. Olha, tu é muito bem-vindo cada vez que tu quiser aqui. O Ed também, com certeza, que ligou, pedindo perdão por não ter me comunicado. Ele tinha falado acerca do Tuta, mas não tinha ministrado tudo no dia, dito que o Tuta vinha aqui. Mas só me trouxe felicidade. Saber que ele veio. Eu creio que esse tempo, esse momento, esse convite, foi feito primeiramente por Deus. No coração do Ed, o Ed assim confirmou. Então, sinta a vontade realmente de estar no nosso meio. Uma alegria muito grande de poder participar desse culto aqui e pedir uma coisa para os irmãos. Eu vou fazer isso com o Ed, vou pedir o telefone das pessoas que vão passar a vir aqui, está aqui, eu vou pedir isso. Para mim está ligando, está dando força, pedindo realmente às pessoas que se deixem levar pelo Espírito Santo e participem disso, porque isso aqui nos traz crescimento para a nossa vida. É dessa forma que a gente vai crescer em Cristo. É dessa forma que a gente vai aprender a vencer as dificuldades do dia a dia. É congregando, é estar em coinonia, em união também. A Bíblia diz: ó, como bom e consoado é que os irmãos vivam em união. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu gostaria de orar. Nós encerrarmos isso, esse culto. Desde já, mais uma vez agradecendo não somente a presença do Tuta, mas de todas as pessoas que aqui estão. Agradecer também as pessoas que nos estão vendo através aí dessa ferramenta, né? Esse instrumento de comunicação que é o Facebook. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, que tu que estás aqui por perto, que está aí o endereço que a gente sempre coloca, tem o desejo do coração dos nos visitar, você é bem-vindo também, que Deus também possa abençoar muito a sua vida, que você tenha a certeza de que Jesus preparou esse momento, não só para nós que estamos aqui, mas para todos aqueles que estão no vídeo. Então você é muito bem convidado a participar conosco do culto aqui e que fique também na bênção do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por mais esse momento concedes a nós estamos aqui, reunidos em teu nome. Lemos aqui, estudamos a tua palavra, aprendemos mais de ti. Que tu possas nos levar, Senhor, a sermos esses porta-vozes do teu reino aqui na terra. Não nos deixe, Senhor, acomodados nos nossos afazeres do dia a dia, mas que tu permita, Senhor, que o nosso coração encontre, que a nossa mente encontre, Senhor, no nosso tempo, papai, muitas vezes tão corrido aqui, Senhor, o tempo necessário para nós ministrarmos o teu evangelho para aqueles que estão ao nosso redor.
que nós possamos convidar as pessoas para estarem conosco aqui, Pai, participando deste culto, onde falamos acerca do Deus que salva, do Deus que liberta, do Deus que cura, do Deus que santifica, Pai, do Deus que nos faz sermos merecedores, ó Pai, da vida eterna, da entrada no reino dos céus. Deus, agora queremos te pedir que as bênçãos do Senhor, papai, esteja repousada sobre cada pessoa que aqui está, sobre cada lar aqui representado, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do doce e amado Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja espalhada, papai, nos 4 cantos desse mundo. Louvamos e bendizemos por tudo em nome de Jesus. Bem? Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Ainda bem que nós vamos embora. Esse menino é esperto. Criança. Só ele aqui, né? Olha, por isso que Cristo nos ensina a sermos como as criancinhas. Sincero. Naquele dia diz assim, eu quero comer um bolo. Todo mundo estava falando, eu quero comer um bolo. Sincero. Ainda bem que nós vamos embora. Muito obrigado pela sua participação, você que esteve com a gente durante todo esse período, que Deus abençoe grandemente a sua vida e volte na semana que vem, nós vamos transmitir mais uma vez. Se você tem um pedido, se você tem alguma coisa, possamos orar por você e te ajudar, deixa anotado para que a gente possa orar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a sua vida e uma boa semana em nome de Jesus.